Fala aí, meus amigos. Meu nome é Reinaldo, eu sou técnico em segurança do trabalho e você está no canal Segurança e Saúde em Foco. Bom, nós vamos prosseguir com o treinamento da CIPA. Esse é o módulo 2 em sua segunda parte. Antes de prosseguir, peço a vocês que deixem o joinha, se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos para nós crescermos e melhor ter conteúdos de mais qualidade para vocês aí. Eu estou numa área que possivelmente pode produzir alguns ruídos, né? Então vocês já estão sabendo que apareceu algum ruído, é que eu estou no local onde tem caminhões, máquinas trabalhando. Bom, no módulo passado nós abordamos referente a atos inseguros relacionados com falhas humanas, certo? Causas de acidente de trabalho. Então nós observamos aí que tem duas figuras, né? A figura à esquerda tem um cidadão que ele está fazendo uma intervenção, mexendo com os cabos de alta tensão em cima de um poste, né, de redes elétricas, né? Ele possivelmente ignorou os riscos, os perigos, né? E o resultado disso aí se ele vier a ter uma descarga elétrica, um choque aí, né, não vai ser dos melhores. Enfim, a orientação é que o comportamento nosso seja seguro, né? Isso, uma falta de atenção, isso é ignorar os riscos, isso são atos inseguros. Do outro lado, tem um colaborador trabalhando sobre o andaime. O andaime nós já vemos falhas, embora não vemos o andaime completo. As falhas faltou guarda-corpo, faltou piso, rodapé. Esse andaime possivelmente pode não estar ancorado, e o colaborador está usando como cinto uma corda. Ela está projetada em um bloco ou uma estrutura de concreto fixado, um ferro fixado nessa estrutura de concreto. O resultado também não deve ser os dos melhores, né? Então precisamos ter um comportamento mais seguro, ter mais atenção, atos seguros, né? E não ignorar os riscos, porque quando nós ignoramos o risco, as situações podem ser complicadas, né? Seguindo para frente, né? Quem não é eletricista jamais pode trabalhar com parte elétrica, por mais que esteja desigenizados, né, as áreas. O ideal é que seja um profissional da área. Então nós vemos aqui condições inseguras, né, relacionadas com as condições de trabalho. Aí nós podemos, né, colocar a responsabilidade na empresa, no encarregado que representa a empresa, né, no supervisor, né, que representa a empresa, e no próprio colaborador que está aceitando trabalhar nessas condições. Possivelmente pode fechar um curto, né, e gerar um grande incêndio aí, né, dependendo das condições que está ao redor dessa área aí onde estão essas fiações, né? E pode também propagar um fogo em alguma parte aí dos dutos, né? Então assim, são situações que devem ser evitadas, certo? Bom, as causas de acidente, né, uma figura repetida novamente, condições inseguras relacionadas com as condições de trabalho, ou seja, à esquerda nós temos um colaborador que ele está trabalhando dentro da escavação, né, e escorou ali uma rocha com madeiras que possivelmente não suportariam o peso dessa rocha se ela vinha a se desprender, né? Então é necessário ter os devidos cuidados. Já do lado direito nós temos um colaborador trabalhando sobre uma tábua, né? E essa tábua não fornece segurança para ele. Ele está em altura, faltou ali o cinto de segurança, que é para impedir dele que venha ao encontro do piso, do solo,
né? Faltou aí uma linha de vida, um capacete para ele usar. Ele está trabalhando de bermuda, por certo aqui não dá para localizar, deve estar sem os EPIs necessários, né? Então é o seguinte, isso aqui é ignorar os riscos, os perigos, né? Então isso são causas, né, que levam os colaboradores a acidente. Eu não estou dizendo naquelas fatalidades, eu não estou dizendo naquelas situações que não dependem do próprio colaborador e até mesmo da empresa, que se tem os cuidados com a segurança do colaborador, porque há momentos que vai ter uma falha aí de terceiros, momentos que vai ter situações aí, né, condições adversas do tempo e assim por diante, né? Então eu estou dizendo aqui nesses dois comportamentos em específicos, né? Um comportamento inseguro, atos inseguros, condições inseguras que leva a acidente, certo? Outra situação, né? A nossa esquerda, né? Onde tem o colaborador trabalhando sobre uma tábua, escada, e sem cinto de segurança, dois colaboradores. Se sofrer uma queda, a situação não vai ser fácil para a família, para o próprio colaborador, pelo que contratou esses dois senhores aí, né? Enfim, são situações que poderiam ser evitadas, né? Pode acontecer aqui no nosso Brasil, sim, em algum momento em que você está assistindo esse vídeo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, alguém pode estar acidentando, alguém pode estar com esses comportamentos de acordo com esses senhores, né? Mas condições inseguras, exemplos, né? Uma escada defeituosa, certo? Uma estrutura da escada, do andaime, né? Defeituosa, não foi projetado para suportar Y de peso, né? Às vezes foi projetado para suportar somente X. Exemplificando para vocês, vou dar exemplo. A escada ela foi projetada para suportar 100 kg, o andaime foi projetado para suportar 100 kg. Colocamos na escada ou no andaime de 200 kg, né? A falta de proteção em máquinas, equipamento, né? Falta de proteção das partes móveis, das correias, né? Das partes, né, que possivelmente pode gerar lesões diversas aí nos membros superiores. A falta de proteção, vamos supor, tem um colaborador aí que possivelmente pode encostar a camisa numa parte móvel, numa parte cortante e puxar esse colaborador. Então requer muita atenção. Má arrumação no local de trabalho, né, falta de limpeza também leva a acidente. Então é necessário que tenhamos responsabilidade, é necessário que tenhamos os devidos cuidados, porque o acidente, o sinistro acontecem quando a prevenção falha. Seguindo adiante, vemos outro ambiente com condições inseguras, né? Que se relaciona, né, com as condições do trabalho, ou seja, diversos colaboradores, diversos profissionais das mais diversificadas funções. Aí nós temos vidraceiros, temos pessoal da limpeza, temos aí pessoal da manutenção, e outros mais, trabalhando num ambiente desorganizado, trabalho em altura, com quedas de objetos, escadas esbarrando nos colaboradores, né? Pinturas, os colaboradores sem as máscaras respiratórias, né? Outros fumando no local que é proibido fumar, e aí um jaleco, né? Um casaco pendurado na placa de sinalização, né? Então são ignoradas aí as sinalizações de segurança, né? Então observamos bem, alguém pega aí algum jaleco, uniforme, pendura nas placas, nos extintores. Isso acontece muito. E aí a hora que nós precisamos de usar as placas de sinalizações, precisamos de usar os extintores, as lâmpadas de emergência, eles estão obstruídos por algum motivo, né? As botoeiras de emergência. A botoeira de emergência é o que? É um dispositivo que você aperta em caso de situações, né, de emergência. Aconteceu um foco de incêndio na área, você quer chamar a atenção de um brigadista ou de um profissional da área de segurança para socorrer alguém, você aperta ali
a sirene, então as pessoas, né, aperta aquela botoeira, aliás, as pessoas vão verificar no quadro ali da central de alarme, verificando onde está o sinistro e deslocamos para lá para prestar os socorros. Isso se trata de profissionais da área de segurança do trabalho, brigadistas, cipistas e dentre outros, certo? Bom, é necessário, né? Nós vamos falar um pouco sobre investigação. Nós vimos aí as condições de trabalho, né, inadequadas pelas ações humanas, né, e por ignorar os riscos. Então, fazer uma investigação requer olhar conforme nós olhamos toda a situação dos ambientes de trabalho nos trechos anteriores. E isso podemos trazer para a realidade cotidiana das nossas profissões, dos nossos setores de trabalho, né? O que nós temos que fazer? Coletar os fatos descrevendo o ocorrido, né? Exemplo, alguém acidentou, teve um pequeno corte no dedo. Esse acidente, você tem que ser feita a investigação. Por que ele teve esse corte no dedo? Estava com luva? Estava sem luva? O material era cortante. A luva que ele estava usando era contra agentes mecânicos, contra agentes cortantes, contra agentes químicos. Era suficiente essa luva que ele estava usando? Ele estava com atenção, né? Ele estava distraído no momento, a peça se desprendeu, foi feita uma manutenção na máquina, né? E, enfim, são inúmeras situações que nós podemos fazer essa investigação. Analisar o acidente, identificando suas causas, né? Descrevendo também, conforme nós falamos, né, sobre o ocorrido, descreve o ocorrido, analisa, descreve as causas, né? E aí parte para a definição, né, das medidas preventivas e acompanhando a execução. Não adianta somente promover ou orientar. Bom, pessoal, referente, né, às inspeções de investigação de acidentes, né, nós temos aqui um relatório de acidente pessoal. Tem esse formulário e tem outros modelos, tem vários e vários. Eu quero exemplificar nesse aqui, e aí vocês usam o que for mais viável a vocês. Nesse relatório tem que constar o local de trabalho, local do acidente, tipo de acidente, nome do acidentado, cargo na obra, tempo na operação, equipamento envolvido, data do acidente, horário do acidente, registro, adesão, encarregado, registro, né? Quando foi registrado via CLT ou quando via PJ e dentre outros, né? Bom, a descrição do acidente, a causa do acidente, lesão, medidas preventivas, histórico do acidente, parte do corpo envolvido, tipo de lesão, dias, né, para recuperação, agente causador. Seguindo para frente, né, a referente de comunicação de acidente de trabalho, a CAT, né? O colaborador, ele é via CLT, tem que abrir a CAT. Deu um dia de afastamento, 2 dias, aconteceu o acidente, com afastamento ou não, né? A CAT deve ser registrada. De acordo com a legislação, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado à pessoa jurídica, né? Pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele teve conhecimento, certo? E em caso de morte, é obrigatória a comunicação, né, à autoridade policial. Então, o ideal é que nós trabalhemos com projeção de 0 acidente. Lógico que ninguém sai de casa pensando em provocar um acidente, seja ele pessoal ou seja ele com terceiros, né? Mas pode ocorrer a fatalidade, como também pode ocorrer a negligência, a imperícia, a imprudência, né? A falta de atenção, as condições inseguras, os atos inseguros e dentre outros, certo? Inspeção de segurança. A parte do controle de risco que consiste em efetuar vistorias nas áreas e meios de trabalho. Esse objetivo é descobrir, né, e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores, certo? Uma inspeção, para ser bem aproveitada, precisa ser planejada, ou seja, eu não tenho que sair de qualquer maneira e ir para o canteiro de obra
ou ir para frente de trabalho, produção ou área administrativa, sem que esteja na minha mente um planejamento, né? O que eu vou usar de material, o que eu vou inspecionar, quem eu vou envolver, vou comunicar a liderança da área, né? Então, o primeiro passo é definir o que se pretende com a inspeção e como fazê-la, certo? Nós temos tipos de inspeção. Nós temos a inspeção geral, que pode ser realizada quando se quer, né, ter uma visão panorâmica de todos os setores da construção, ou da indústria, ou do comércio, ou da área administrativa. Pode ser realizada em todas as etapas da obra, etapas da produção, etapas da área administrativa, ou de um hospital, e assim por diante. Como queira, né, quem estiver envolvido nos mais diversos ramos de atividades, dentre elas construção civil, indústria, comércio, hospitais, áreas administrativas, dentre outros. Bom, inspeção parcial realizada onde já se sabe da existência do problema. Então, se você já tem a ciência desse problema, então já vai direto ao ponto, né? Seja por queixas dos trabalhadores ou ocorrência de doenças e acidentes de trabalho que envolveu a área, né? Esse local de trabalho. Então deve ser uma inspeção mais detalhada e criteriosa, né? Criteriosa no caso a não penalizar quem não esteja, né, envolvido no acidente, e nem deixar de penalizar ou, né, envolver essas pessoas a um novo treinamento, a uma nova conscientização referente a esse tipo de acidente. A inspeção específica é uma inspeção que se procura identificar problemas ou riscos determinados, né? Como, por exemplo, podemos citar manuseio de produtos químicos, postura de trabalho, esforço físico, etc. Então, aqui você vai especificar um produto químico que chegou para ser armazenado. Ele está chegando a primeira vez no seu depósito, no seu almoxerifado. Então, você tem que... essa inspeção você vai especificamente para inspecionar o produto químico, certo? Você quer inspecionar a postura de um determinado setor de trabalho, os colaboradores estão trabalhando, né? Referente à postura em pé muito tempo, ou sentado muito tempo, né? Ou esforçando, né? Muito ao levantar peso, ou movimentar ferramentas, máquinas, dentre outras situações, certo? Então, é uma inspeção específica, você está indo ao local especificamente pelos riscos que possivelmente possam ser identificados especificamente, né, naqueles setores de trabalho, certo? Então vamos lá, nas etapas, né, da inspeção. Observação do ambiente dos meios de trabalho, certo? Observe bem todos, né, se possível for com olhar de pernilongo. O pernilongo ele enxerga no escuro e tem um olhar ali de, se não me falha a memória, de 360 graus, né? Então ele consegue enxergar bem, e é chato, o pernilongo é chato. Então o que eu quero dizer sobre o olhar de pernilongo é isso, que ele consegue te enxergar no escuro, né? E ainda canta ainda no seu ouvido, né? Então o olhar da segurança do trabalho, do cipista, tem que ser dessa forma. Coletar as informações, né? As informações vou coletar de quem? Eu vou coletar dos envolvidos no setor de trabalho, os operacionais, né? Os colaboradores ali das áreas, qualquer que seja a área, dos supervisores ou encarregados, e coletar informações nos espaços físicos, né? Registro de dados e elaboração do relatório, um relatório bem conciso, bem assim coerente, certo? Apresentar nas reuniões mensais, né, da CIPA, e possível for envolver os supervisores, né? Encaminhamento do relatório para os coordenadores de segurança, para o SESMIT ou para a administração, caso não tenha o SESMIT ali, não tenha um profissional da área de segurança, né? Ou para os responsáveis da obra, ou responsáveis, né, da indústria, do setor administrativo, dentre outros. Acompanhamento da expensão das medidas
recomendadas. Aliás, acompanhamento da implantação das medidas recomendadas, né? É o dever do cipista, é o dever da área do SESMIT ter esse comportamento e acompanhamento se foi ou não implementados, certo? Campanhas de segurança, né? São eventos voltados para a educação, sensibilidade dos funcionários, transmitido conhecimento sobre segurança e saúde no trabalho, que envolve, né, das mais diversas palestras. Nós podemos saúde do homem, saúde da mulher, prevenção, né, contra o câncer, das diversas situações que pode atingir o corpo humano, campanhas contra uso de drogas entorpecentes, viciados em álcool, dentre outros, né? Então, assim, essas partes que mais comuns e que envolve são a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, né, do Trabalho, a CIPAT, seminário sobre segurança anual que pode ocorrer, né, aproveitando ali, por exemplo, chegou o fim de ano, tem aquela festa que as empresas promovem, né? É um momento em que o RH, juntamente ali da área de segurança do trabalho, possa fazer não digo um seminário grande, mas um mini seminário, um seminário ali referente à segurança e saúde de todos. Ideal seria isso, aproveitar esse tempo, né, em que está todos ali sensibilizados pelo fim de ano que chegou, pelo ano produtivo e dentre outras situações, certo? Bom, nós vamos relatar aqui agora, né, referente a equipamentos de proteção individual, EPIs, né? Então, nós precisamos ter muita atenção. Nós já temos treinamentos da NR6, NR35, NR18 que relata sobre os EPIs, mas para o cipista ele tem que ter um conhecimento ainda mais amplos, né? Ouvi falar sempre de EPI, porque o EPI está ali para evitar ou minimizar as lesões. Então vamos lá. O que é EPI? É todo meio ou dispositivo de uso individual, já está falando que é individual, equipamento de proteção individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, quando não for possível eliminar o risco ou neutralizá-lo através de medidas de proteção coletiva. Implanta-se o equipamento de proteção individual, EPI. Então vamos lá, pessoal, vou citar um exemplo aqui. Existe uma atividade com ruído, certo? Primeira situação minha é tentar enclausular a máquina. Eu conseguindo enclausular a máquina, reduzindo o ruído abaixo de 80 decibéis, 70 decibéis ali, possivelmente eu posso eliminar o uso do protetor aditivo. Eu enclausulei a máquina, não ficou abaixo dos 80 decibéis, aí nesse momento eu obrigo o uso do EPI, certo? Então é necessário fazer o uso do EPI por todos que estão envolvidos na área onde se tem um ruído acima de 80 decibéis, certo? Essa seria um plano de ação, a medida de ação de 80 decibéis acima, fazer o uso do protetor auditivo, certo? Esse é um exemplo que eu posso citar. Eu posso também citar outro exemplo sobre proteção respiratória, né? Que é um local que tem muita poeira. Eu tento implementar primeiro a eliminação da poeira com exaustores, molhando o local para impedir que a poeira fique elevada, né? Eu não consegui, eu tenho que imediatamente fornecer os respiradores para todos os que estão envolvidos ali nas áreas, certo? Então, temos aqui, né, um relato abaixo, exemplo, né, que podemos citar: proteção contra quebra de agulha instalada nas máquinas. Quando não for possível adotar tal medida, né, ou durante a fase de implantação, adota-se o uso do óxido de proteção, ou seja, está ali mexendo com um tipo de máquina que tem agulha, né? E ali, ao movimentar a máquina funcionando, quebrou a agulha, aquela resíduo, né, aquele pedaço de agulha pode atingir os olhos, né, dos colaboradores ali envolvidos. Então eu tenho que imediatamente implementar
o uso, né, dos óculos de proteção, certo? Bom, atribuições. A recomendação para pessoa jurídica quanto ao EPI adequado ao risco existente às diversas atividades será do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, quem recomenda é profissional da área, né? Da Comissão de Segurança do Trabalho aí fala igrejas, construções, indústria automobilística, hospitais, comércio, né? Onde não houver o técnico de segurança do trabalho, certo? Então aqui esse treinamento ele serve para os mais diversos ramos de atividades, certo? Os EPIs devem ser adequados à proteção da integridade física do trabalhador, em que o colaborador está envolvido ao risco. Se é risco de projeção de agulha nos olhos, poeira nos olhos, óculos de segurança. Se é risco de ruído, protetores auditivos. Se é risco de queda, cinto de segurança, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Bom, para a cabeça, nós temos o capacete, para o rosto tem o óculos, né? E protetor facial, máscaras semifaciais, né? Para os braços, mangotes, luvas de cano longo. Para as mãos, as luvas de cano curto. Para o tronco, aventais, né? Casacos, capas. Aí nós podemos citar aventais de raspa, PVC, látex, aluminizados, jalecos, né? De acordo seja um risco para a umidade, né? Logicamente que é o de látex que vai, né? Atuar ali na proteção. Contra amparas de madeira, aventais de raspas. Quanto a altas temperaturas nos serviços de fornos, aventais, né? Aluminizados. Contra temperaturas medianas, né? Em cozinhas, uns aventais de PVC um pouco mais resistente, né? A calor de aproximadamente aí 100 graus, 150 graus, por aí. Para as pernas, perneiras, nós temos diversas, tem as perneiras de raspas, perneiras aluminizadas para alta temperatura. Os pés, sapatos e botas. E aí tem específicos, né, para as construções civil, para as indústrias, para os hospitais, para as cozinhas, para a área administrativa, dentre outros, certo? Bom, aí nós temos alguns exemplos de EPIs, né, equipamento de proteção individual, das diversidades, cinto de segurança contra queda em altura, máscara para soldadores, protetores auditivos, óculos incolores, botinas, aventais de raspa ou de couro, capa, né, contra a chuva, e dentre outras situações, certo? Então, seguindo, né, os EPIs para a proteção dos olhos e face. Função: proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes, né? Essas partículas podem envolvendo as poeiras, que é bem pequenas e talvez nós não conseguimos nem enxergá-las, e entre outras projeções de resíduos, como citamos o exemplo das agulhas, né? Esses óculos também trabalham contra a luminosidade intensa, isso dependendo se for óculos escuros, né? Radiação ultravioleta, infravermelhos e respingo de produtos químicos. Como usar? Sempre limpo, sem arranhões. Arranhou, trocar imediatamente. Sujou, tem condições de lavar, lava ele, né, para uma melhor visão. Aí temos os protetores faciais incolores, né? E nós podemos citar também os protetores faciais aluminizados, que são para altas temperaturas, né? Esse facial incolor é usado nas carpintarias, armações de ferragens, né? Então protege contra o impacto de partículas volantes, respingo de produtos químicos, também radiação infravermelho, e dentre outros. Então, seja carpinteiros, armadores, e colaboradores envolvidos com radiação infravermelho, que pode, né, estar usando protetor facial, né, porém com a lente diferenciada, certo? A lente incolor envolve mais carpinteiros e armadores, e também outros profissionais, né, que estiver mexendo com algum produto químico que não é tão perigoso, né, que dá para usar o protetor facial incolor, né,
porque tem um produto químico que ele também ele se transforma talvez em gases, né? E aí ele pode passar por baixo e atingir as vistas do colaborador, certo? Então é um EPI mais específico. Nós temos as máscaras de solda, né? Proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa, no caso, né, quando se mexe com solda ali, e luminosidade, né? Luminosidade é muito intensa ali, certo? O cinto de segurança, né, qual que é a função? Prevenir contra quedas de altura e lesões graves. Quando usar o cinto de segurança? Sempre que estiver de 2 metros acima, usar o cinto de segurança. Tem empresas, né, que de 1,80 m acima já estão obrigando o uso do cinto de segurança. A norma deduz para nós que é de 2 metros acima. Então é interessante, né, que todos os colaboradores envolvidos em altura, principalmente onde tem um risco de queda, faça-se o uso do cinto de segurança. Ao acessar uma escada de um andame, acessar uma escada marinheiro, e temos que ter atenção sobre os pontos de ancoragem, linha de vida, né, impedindo assim a queda do colaborador, mesmo que ele fica pendurado ali. Nas empresas onde eu trabalho e onde eu ministro os cursos da NR35, eu dou instrução como resgate, né, fazer o resgate do colaborador que ficou pendurado ou desmaiou em altura, né. Então os colaboradores estão envolvidos, né, com responsabilidade referente a prestar socorro, certo? Nós temos aí os protetores auditivos, nós temos tipo concha, certo? E tipo plug, vai variar aí quanto à atenuação. Tem alguns tipos de extintores que dão uma proteção maior. Eu, por exemplo, eu uso protetores que ele protege, que ele atenua 26 decibéis, outros, né, atenua 18 decibéis, outros 17, isso vai ter uma variação aí, 15 e assim por diante. O de plug, né, quando você não compra aquele que são de cores diferentes, né, para diferenciar o que está na direita e o que vai para a esquerda, você precisa de dar um nó na cordinha para saber qual é da esquerda e qual é da direita, certo? Então tá aí, é muito importante que todos nós damos a devida atenção referente aos ruídos, porque uma das situações é estreitar os vasos sanguíneos e aumentar a pressão sanguínea. Podemos, né, possivelmente, quando é afetado dessa forma, possivelmente pode dar aí um AVC, um derrame cerebral, pode aumentar o ciclo menstrual da mulher, pode causar hipotensão sexual. Isso vai depender de acordo com o colaborador estar exposto dias, meses, anos e assim por diante, sem as devidas proteções. Por que acontece isso? Porque estreita os vasos sanguíneos, né, e aumenta a pressão sanguínea e possivelmente pode secar também os vasos sanguíneos, certo? Nós temos aí os purificadores, né, principalmente com quem está envolvido com pinturas que produzem gases e vapores, né, ou produtos químicos que são altamente perigosos, né. Então temos essa proteção respiratória. Para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos, radionuclídeos, vapores orgânicos e gases ácidos, e concentrações inferiores a 50 ppm, partículas de gases de produtos químicos, né, e assim por diante, certo? Aventais, né, nós citamos aí os exemplos de aventais aluminizados, aventais de raspa, aventais de latex ou PVC, como queira, né? Então eles são contra risco de origem térmica, mecânicas, químicas, radioativa, meteorológica, umidade. Pessoal, seguindo referente aos EPIs, né? EPI para proteção dos pés, os membros inferiores, nós temos a botina, nós temos a bota, cano longo, né? A função proteger os pés de materiais que é perfuro, né? Cortantes, de ambientes úmidos também e contaminados, certo?
Nós temos EPIs para proteção dos membros superiores, que são as luvas. Tem as luvas de baqueta, petroleira, para soldador, luvas de látex, luvas para altas temperaturas e assim por diante. Então, proteção das mãos, né, contra choques elétricos, temos aí contra os agentes térmicos também, agentes elétricos, que é aquelas que isola, né, passa energia. Logicamente que a preferência é que o eletricista sempre execute as atividades com os cabos, fios e quadros desigienizados, certo? Se não tem condições, né, aí tem que ser um colaborador específico para isso, com EPI específico para isso, né? Envolve mais os colaboradores das redes elétricas, certo? Os agentes térmicos, né, que é umidades, quanto os agentes biológicos, tem diversos tipos de luvas, né, com procedimentos cirúrgicos, luvas de látex. Nós temos luvas contra produtos químicos, vibrações, radiações ionizantes e agentes cortantes e perfurantes, que são as luvas contra agentes mecânicos, certo? Continuando, proteção dos membros superiores, né? Temos os cremes protetores para a proteção das mãos, braços, antebraços contra agentes químicos ou biológicos. Aí nós podemos também ter os cremes desengraxantes, outros tipos de cremes contra qualquer produto químico, né? Então o empregador deve fornecer esse tipo de EPIs aí para os envolvidos, certo? Nós temos os bloqueadores solares, que são os protetores solares, né? Proteção da pele, rosto, braço e antebraço, dos efeitos nocivos das radiação UVA ou UVB, certo? Então é necessário também fornecer, de acordo com o colaborador está exposto aos raios solares, né, ou outras radiações. É necessário fornecer, né, os bloqueadores solares, certo? A função do EPI, lembre-se, o EPI não evita acidente. Eu disse isso no início desse módulo, né, em outros treinamentos também. Ou doença ocupacional, ele não vai evitar nem acidente nem doença ocupacional. Para o seu sucesso deve ser associado ao comportamento seguro, uso correto e outras ações preventivas. Quem se ama, usa EPI, né? Ao contrário do que a gente vê muitos colaboradores negligenciando o uso dos EPIs e até mesmo a liderança negligenciando o uso dos EPIs. Conservação e higienização. A responsabilidade da conservação está na NR6, no item 6.7. Limpe e os guarde o equipamento depois de usá-lo. Então, a conservação do seu EPI pessoal é sua. Você deve cuidar e limpá-lo. Em algum momento, o empregador vai fazer a higienização desses EPIs. Podemos citar os aventais aluminizados, que, por exemplo, eu fichei algum colaborador e ele não quis continuar na empresa. O avental está semi-novo, eu não posso descartá-lo, eu vou levar ele para higienizar e para depois fornecer para outra pessoa, porque o avental ele está intacto, está perfeito, né? Tem outros tipos de EPI que podemos citar também, capacetes e assim por diante, certo? Tem outros EPIs que o empregador tem que se responsabilizar também pela higienização ou cobrar, né? Então, a obrigação da pessoa jurídica, né, quanto ao equipamento, as empresas, olha só, tem que adquirir o tipo adequado à atividade do empregado, certo? Fornecer ao empregado somente o EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigação do empregador ou pessoa jurídica treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Olha só, você vai treinar, você vai tornar obrigatório o uso, substituí-lo imediato quando danificado ou extraviado, responsabilizar pela sua higienização e manutenção periódica, que podemos citar a cada 1 mês ou a cada 6 meses, isso de acordo com o tipo de EPI, para higienizar esse EPI, certo? E outra coisa, pessoal, que nós temos que ter atenção é o seguinte: o empregador ele é obrigado a fornecer, a treinar, a obrigar o colaborador a usar e realizar a fiscalização. Como que vai realizar a fiscalização?
ele tem que registrar. Através de quem? Através de um encarregado, de um técnico de segurança do trabalho, né? Então, não é simplesmente fornecer. Se ele forneceu e não registrou, não adianta nada. E se ele forneceu, registrou e não fiscalizou o uso, né, não tornou obrigatório, não adianta nada. Ele vai ser punido, né? Porque, olha, é muito grande essa responsabilidade. Você fornece, você treina, você torna obrigatório, você registra e tem que fiscalizar. Tudo isso tem que ter evidências. Se não tem evidências do treinamento, é ineficaz. Se não tem evidências do fornecimento, é ineficaz. Se não tem evidências do uso obrigatório, da fiscalização e uso obrigatório, é ineficaz o seu fornecimento. Então, tenha atenção sobre isso. Ó. Fornece, registra, treina e fiscaliza. Certo? E isso, um técnico de segurança do trabalho vai representar o empregador, ou o próprio encarregado vai representar o empregador, no caso da ausência do técnico de segurança do trabalho. Então, tudo isso passa a ser responsabilidade de onde não tem um técnico de segurança do trabalho, do encarregado do supervisor imediato. Então, é muita responsabilidade. Obrigações de voluntários, ou empregado, né, ou pessoas que é PJ, MEI, né, quanto ao uso. Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina. Então, lógico que o capacete ele tem que estar na cabeça e não na mesa ou debaixo do braço. Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, certo? Então, obrigação sua, empregado. Ou se precisa, tem que fiscalizar, né? Referente ao comportamento desse empregado, se ele está guardando no local devido, né? E se ele não tem, se tem um técnico de segurança do trabalho, o técnico do trabalho compete a ele fazer essa ação. Comunicar a pessoa jurídica, empregador, quando houve qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, certo? E assim por diante. Então, muita responsabilidade do SESMIT. A CIPA, mesmo que não está registrado nas suas atribuições como empregado, fazer essa fiscalização, uma vez que você aceitou via eleição ou aceitou o convite do empregador, seja designado ou representante do empregador, você tem que atuar da forma conforme nós citamos, referente à fiscalização do uso e ver se o colaborador está conservando ou não ele, se está usando de forma correta, certo? Equipamentos de proteção coletivas, EPCs, são os equipamentos que neutralizam risco na fonte, né? Dispensando em determinados casos, tá? Não misture o uso dos equipamentos de proteção individual. Então vamos lá, tem ruído, uma betoneira, você consegue enclausurar ela? Não. Então se não neutralizou na fonte, tem que usar o protetor aditivo, certo? Mas vamos lá, eu consegui neutralizar o risco de queda através de uma plataforma aérea ou do andame que eu fixei ele está firme, não cai de maneira nenhuma, ele está ancorado. Então nesse momento, né, enquanto o trabalhador está lá no andame que está com piso completo, está com guarda-corpo, tem escada de acesso, né? Ele subiu com segurança, com cinto de segurança, lá em cima não tem risco do andame cair ou do colaborador cair. Nesse momento, né, entre aspas, tá? Presta bem atenção que as pessoas podem misturar, ele pode em algum momento deixar de estar com o cinto ancorado, mas preste atenção se não tem risco de uma empilhadeira passar, esbarrar nesse andame, derrubá-lo, de um caminhão passar e derrubá-lo. Então tudo isso tem que ter atenção, entendeu? Então uma linha de vida é equipamento de proteção coletiva. Um cone de sinalização, uma fita zebrada, uma tela tapume, é equipamento de proteção coletiva. Quando instalamos, por exemplo, protetor contra quebra de agulha, né, estamos atuando sobre o ambiente de trabalho. É um exemplo que estamos citando aqui. Essa medida é chamada de proteção coletiva, pois protege o conjunto de trabalhadores e automaticamente dispensa-se os usos, né, dos óculos, certo? Então nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos o cavalete, né, que é uma placa, né? Placa indica risco de escorregar sobre o piso. Nós temos os pedestais, né, zebrados, correntes zebradas, cones, fitas zebradas e dentre outros, né?
Aqui nós temos outro exemplo de equipamento de proteção coletiva, que é um rodapé guarda-corpo, né? Rodapé impede de cair materiais sobre os pisos inferiores, sobre as pessoas. O guarda-corpo impede queda de pessoas, né? Então esse guarda-corpo ele tem 1,20 m de altura, travessão intermediária de 70 e o próprio rodapé, e ele está bem fixado, né? Então nesse momento, você observando aqui, nesse momento dispensa-se o uso do cinto de segurança, certo? Porque ele está num piso sólido, num piso que não vai sofrer queda, né? E está aí com o guarda-corpo completo, certo? Eu tenho um exemplo aqui sobre andames ancorados e outros tipos de guarda-corpo, certo? Então, conforme eu citei, 1,20 m de altura, travessão intermediária de 70 e 20 centímetros de rodapé, certo? Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui essa parte